origem de tudo surgiu do silêncio, de um abismo primordial, o caos. Do caos nasceu Nix, a deusa da noite e da escuridão, deusa dos segredos e mistérios noturnos, rainha dos astros da noite. Era cultuada por bruxas e feiticeiras, pois tinha controle sobre a vida e a morte, tanto de homens como de deuses. Até mesmo Zeus temia seu poder. Dona de uma sabedoria divina, a ascendência de Nix é composta por abstrações e símbolos dos ciclos de vida e morte. E pariu Hipno, que comandava a tribo dos sonhos. Hipno tinha aparência humana, mas ao se recolher para repousar, se transformava em uma ave que batia suas grandes asas sobre o mundo, levando descanso a todos os seres vivos. Hipnos teve vários filhos. Ícero, criador dos pesadelos, Fântalos, que surgem em sonhos enigmáticos na forma de rochedos, águas e bosques. E Morfeu, deus dos sonhos, que zelava pelo sono do pai. Esses são os dormidos, algumas das 1000 faces assumidas pelos sonhos. A única filha de Hipnos é Fantasia, a imagem das quimeras e dos desvarios. Os sonhos são mistérios que se transformam em inspiração de mitos e folclore das mais variáveis civilizações. A necessidade de compreendê-los remonta a eras ancestrais da humanidade: premonição, sonho-luz, telepatia, vidência, guia espiritual ou processo. O homem sempre... Agora. Afinal, o que significa... Vou começar a segunda. Dentro do nosso inconsciente habita uma verdadeira comunidade. Sábios, guerreiros, crianças, amantes, construtores, bruxas, monstros, são as nossas forças internas que respondem aos desafios que a vida nos impõe. É nossa voz interior, a intuição. A vida moderna tem nos feito calar essa voz interna, ou mesmo desconfiar da sua importância, desconfiar da sua legitimidade. Desvendar os sonhos e suas mensagens é revelar a linguagem do inconsciente e despertar esse poder interno. O inconsciente nos manda diariamente imagens como alertas para compreendermos quais aspectos da vida precisam de atenção e como nossa comunidade interna, esses habitantes do inconsciente, estão se comportando. A linguagem onírica, ou a linguagem dos sonhos, pode ser complexa e profunda. Mergulhar na simbologia contida nos sonhos é tarefa para uma vida toda. Porém, há alguns conceitos básicos que indicam caminhos de exploração capazes de alcançar níveis avançados de autoconhecimento. Esse curso se propõe a mostrar o caminho pelo qual você precisa passar para atravessar o portal olímpico. É o portal para um mundo onde as imagens do inconsciente se tornam verdadeiras guias espirituais. Boa noite, gente. Eu vi aqui, teve gente que falou que estava sem som. Vocês conseguiram escutar? Vocês podem me dizer aqui no chat se vocês conseguiram escutar o áudio do som está normal? Eu escutei perfeitamente, normal. Dani, que eu acho que não estava escutando, conseguiu escutar depois, Dani? Deu para ouvir sim, Cristina também. Então acho que o som está normal, né? Gente, muito boa noite. Tem muita gente nova aqui. Eu sei que tem bastante gente aqui que ainda não me conhece. Se vocês quiserem abrir a câmera, eu acho legal, porque eu fico vendo quem está aí do outro lado, né? Um dos motivos de eu optar por fazer essa apresentação aberta aqui é para a gente quebrar o muro da internet, né, onde a gente não alcança as pessoas, só tem os ícones, os avatares, né, e a gente poder estar mais próximo dos outros, como a gente costuma ter aqui, né, no mundo desperto, no mundo concreto. Sejam muito bem-vindos. Eu vou compartilhar um outro material aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho, que eu, às vezes sou um pouco atrapalhada para compartilhar esse negócio aqui. Espera aí, vamos lá. Por que eu não estou conseguindo aqui, ó? Mas a gente hoje, eu acho que vocês vão adorar o material. Eu acho mesmo, porque eu gostei muito de como ficou a aula. A gente vai falar aqui nessa aula um pouco sobre a estrutura da mente, né? Mas a gente vai falar também
Vocês estão conseguindo ver o material aqui? Está todo mundo enxergando o material? Vamos lá. Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é esse encontro aberto, né? Antes de mais nada, o encontro aberto é uma forma... Eu falo que não tenho segundas intenções, as minhas intenções são claras. Eu tenho uma mentoria, que é o Oráculo dos Sonhos, e eu quero apresentar essa mentoria para vocês, mas em vez de eu fazer anúncio e ficar falando que meu curso é bom, que a mentoria é boa, eu gosto de fazer esse encontro aberto, onde eu tenho a oportunidade de mostrar qual que é a minha linha de trabalho, de vocês participarem de um momento aqui comigo, onde eu vou distribuir, vou passar um conteúdo para vocês, onde a gente vai poder conversar no final, quem tiver interesse em tirar mais dúvidas e ficar numa roda de conversa no final, a gente vai ter esse espaço, que é para experimentar, e daí, se vocês se conectarem com o que eu vou falar, daí quem quiser continuar, continua comigo, se não se conectar, passou uma hora aqui, aprendeu algumas coisas, eu vou trazer um conteúdo que eu acho muito legal, e como tem muita gente nova, eu vou começar aqui me apresentando, né? O meu nome é Sérgio Arantes, eu trabalho com cursos online, com cursos de autoconhecimento, e eu sempre usei no meu trabalho, como ferramenta, a intuição, os símbolos dos mitos, dos contos de fadas, os símbolos dos sonhos, como uma ferramenta da gente acessar o nosso mundo interno, né? Da gente buscar, da gente acessar as nossas emoções, da gente trilhar uma jornada de autoconhecimento, né? E a minha história, ela começou há muito tempo atrás com artesanato, na verdade, né? Eu comecei trabalhando com pintura, eu fiz de tudo de artesanato, mas eu acabei usando, durante a minha vida, durante os meus próprios processos de superação, eu comecei a perceber que o meu trabalho com as imagens, eles me ajudavam a processar as minhas emoções. E então, o meu trabalho começou a ser voltado para esse lado, né? E quando eu encontrei o Universo dos Sonhos, eu falei, gente, mas isso aqui tem muito a ver comigo, porque eu já estava me comunicando com o mundo externo através das imagens. E daí, quando eu conheci o Universo dos Sonhos e a análise dos sonhos, eu percebi que era possível, durante a noite, me comunicar com o meu mundo interno também, através das imagens, né? Então, para mim, realmente foi um divisor de águas. Eu considero que, de todos os processos que eu já vivenciei da minha vida de autoconhecimento, é o mais profundo, que realmente mais me transformou, né? Então, eu quero compartilhar um pouco disso aqui com vocês, tá bom? Bom, hoje a gente escolheu, então, esse encontro aberto com o tema o sonho como portal para o autoconhecimento, né? Como que vai funcionar aqui, gente? Eu vou começar com conteúdo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da mente, depois eu vou falar sobre o método junguiano de análise de sonho, tá? Daí eu vou dar alguns exemplos aqui de análise de sonho, depois eu vou fazer a oferta da minha mentoria, né? E depois dessa minha oferta, eu vou abrir aqui para a gente ter um momento de troca de conversa, para quem quiser tirar dúvida e tudo mais, porque é assim que funciona a minha mentoria, né? E a minha intenção aqui é que vocês enxerguem como que é o meu trabalho, né? Então, a ideia é ter mesmo uma troca, né? Não é um aulão onde só eu fico falando, então eu convido vocês também a participarem, escreverem no chat, irem me contando se estão acompanhando, se estão gostando, enfim, tá bom? Bom, então, o assunto que eu escolhi hoje foi o sonho como portal do autoconhecimento, né? E daí, então, a pergunta é, como que a gente pode fazer com que o sonho realmente se torne uma ferramenta de autoconhecimento, né? Como que a gente consegue transformar essas imagens que a gente, às vezes a gente se conecta, às vezes a gente vê um pouco de sentido, outras vezes não, a gente não consegue criar uma linha de raciocínio, pega um sonho aqui, outro ali, vai fazendo uma coisa meio de quebra-cabeça Frankenstein, né, para tentar compreender. E como que a gente faz isso, e como que a gente transforma isso numa ferramenta que definitivamente pode ajudar aqui. Jerusa, Mariana, tá mudo, gente?
Gente, tem gente falando que está mudo. Vocês podem me falar? Porque eu acabei de perguntar, o pessoal falou que estava escutando. Vocês estão escutando bem? Talvez essas pessoas que estão falando que está mudo tem que clicar no ativar o som do computador ou do celular, sabe? Porque a sua transmissão está dando para escutar normal. Mas Tá. quando Opa, desculpa. Eu interrompi você sem querer, Leidiane. Bom, gente, então eu vou continuar aqui, né? Só vou escrever aqui no chat. E vamos lá, então. Vamos começar, porque eu gosto de começar na hora, né? Então é assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês, como efetivamente o sonho realmente pode se tornar uma ferramenta de autoconhecimento. Como que a gente faz isso, né? E para a gente chegar aí, primeiro a gente vai pensar, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é uma tomada de consciência, vocês concordam? Né? O que é para vocês o autoconhecimento? Vocês podem até escrever no chat aqui. Como que vocês enxergam o autoconhecimento? Né? Eu enxergo dessa maneira. O autoconhecimento é quando eu busco uma resposta em mim, né, uma resposta pessoal, que é uma resposta que ou estava oculta, ou estava reprimida, ou não tinha clareza, ou era uma resposta sem clareza. Né? Então, o autoconhecimento é esse processo de clarear, de compreender, de trazer para a consciência o que está oculto. Né? Bom, então, dito isso, a gente vai fazer um recorte agora e eu sei que tem muita gente aqui que é terapeuta também, mas como tem gente também que não é, a gente vai fazer um recorte e vai compreender como que é a estrutura da nossa mente, tá? Bom, a gente tem uma mente que assim, é como esse cone, né? Lá na pontinha, lá no alto, tem a consciência, que é um pequeno pedaço da mente, é o menor pedaço da mente, é a nossa consciência, né? Dessa linha preta para baixo, a gente tem o inconsciente. Esse inconsciente, ele é dividido em inconsciente pessoal, coletivo e inconsciente cósmico, tem gente que chama de self, né? Mas, enfim, você tem um inconsciente gigantesco que fica abaixo da nossa consciência, tá? Então, o que isso significa? Que todo esse conteúdo que existe nesse inconsciente, ele não está disponível para a gente não tem acesso a ele está inconsciente, certo? Então tá, então vamos pensar o seguinte, se você tem essa consciência, o que tem nessa consciência? Nessa consciência a gente tem algumas forças energéticas que atuam nela, tá? Quais forças são essas? Na consciência a gente tem a persona e o ego. O que é a persona e o ego? O ego é responsável pela formação da nossa personalidade, né? E a persona são as máscaras que a gente veste para se adequar ao mundo, né? Então, agora, minha máscara aqui, falando com vocês, aqui eu estou como uma palestrante, como uma mentora, como uma professora. Daqui a pouco eu vou lá jantar com os meus filhos e a minha persona é a da mãe, né? Quer dizer, a gente vai assumindo papéis na vida da gente para se adaptar ao mundo. É como o mundo enxerga a gente. Essas coisas estão no nível da consciência, são coisas que têm a ver com comportamento, tá? Com como a gente com como a gente é na vida concreta aqui, na vida desperta, tá bom? Inclusive, o ego é chamado do meu eu desperto, né? Então, ok, isso aqui é uma coisa. Daí, você tem o inconsciente pessoal, que fica abaixo da consciência. Daí, o inconsciente pessoal já é inconsciente, mas ele está pertinho ali da consciência. Então, tem algumas coisas que a gente acessa, porque tem memórias, né? No inconsciente pessoal tem memórias, tem as nossas vivências, né? E as forças energéticas que atuam no inconsciente pessoal? As sombras e os complexos, que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas enxergam como uma forma negativa, mas existem sombras e complexos positivos e negativos, tá? Então, aqui, a força energética daqui é uma coisa que já tá menos acessível para a gente, porque quanto mais está no profundo da mente, mais difícil a gente acessar, tá bom? Daí, o que acontece? Abaixo disso ainda, né, indo mais profundo ainda na mente da gente, tem o inconsciente coletivo. Quais são as forças que atuam no inconsciente coletivo? Tem os complexos mais intensos, tem os arquétipos, tem a ânima e tem o ânimos.
A gente viu aqui em cima, a sombra, ela é um contraponto da persona. Pensa numa gangorra. É como se fosse uma força que equilibra a outra. Quando a gente fala de ânima e de ânimos, a gente também é um contraponto à nossa personalidade. Então, se eu tenho uma manifestação feminina, e daí estou falando de característica, estou falando de comportamento, eu não estou falando de sexo, tá? Mas se eu tenho uma característica mais feminina e tudo mais, eu tenho um contraponto interior, que é um masculino, que é o ânimos. E no homem é a ânima, tá? Então, isso já está num consciente mais profundo ainda, certo? E a gente continua, daí a gente vai para o self. O self é o inconsciente cósmico, né? O self é o inconsciente mais profundo mesmo. Daí você tem que mergulhar lá na mente. E assim, não é que você tem que mergulhar lá na mente. A gente às vezes tem a ideia de que a gente acessa as coisas, que a gente até andam falando muito, ativar arquétipo, né? E as pessoas falam assim, vou ativar tal coisa. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Para Jung, que é um dos maiores psicólogos, né, da humanidade, eu considero o maior de todos, né? Ele chama isso de processo de individuação, né? Que é o quê? É quando você consegue identificar que o teu ego é diferente do teu self. Então, esse eu desperto, ele não representa tudo que você é. E essa busca para entender tudo que você é chamada de processo de individuação. O processo de individuação, o que ele faz? Ele busca a totalidade da sua mente. O que isso significa? Você tem a consciência lá em cima com o teu ego, né? Lá naquela pontinha lá do iceberg, e daí você vai integrando todos esses elementos que eu mostrei para vocês, você vai integrando eles, aceitando, abraçando, agregando, para alcançar o quê? A totalidade da sua mente. Porque o self, ele abraça toda a tua mente. A consciência está dentro do self. O inconsciente coletivo, o pessoal, está tudo dentro do self. O self é a totalidade, a tua mente completa. Então, a gente fez esse recorte. Ficou claro para vocês? Eu posso continuar? Manda aqui para mim no chat se vocês estão acompanhando. Por favor, eu sei que tem muito psicólogo, muito terapeuta, mas eu sei que não tem também. Então, eu gostaria de saber se eu posso passar para o próximo, se está todo mundo compreendendo, tá? Vou beber um copinho d'água, gente, só um minutinho. Porque agora que a aula fica mais legal. Agora, isso foi uma introdução, né? Só para a gente compreender como que a mente da gente, ela se estrutura, né? Então, tá bom, vamos lá. Então, vou voltar lá. Vocês lembram que eu escrevi assim? O autoconhecimento e a tomada de consciência? Agora, a gente tem que se aprofundar um pouco mais. O que é consciência? Vocês já entenderam lá que a consciência fica no topo. Assim, quando a gente fala topo, a gente está falando da superfície, né? Então, a consciência está na superfície da nossa mente. Para você tomar consciência, o que é essa consciência? Como que essa consciência se forma? Isso aqui é muito interessante, porque a consciência ela é o resultado do contato do ego, que fica lá na consciência, com o material que fica lá no inconsciente. E eu vou trazer aqui uma ilustração para tentar simplificar isso aqui para vocês. Ó. Imagina esse desenho aqui da esquerda, né? Você tem um inconsciente, é um gigante abstrato. É um mundo sutil, é uma coisa que não é concreta, né? Então, você vê esse monte de cor se misturando, tal, é isso, é uma coisa primeiro, que é muito grande, e segundo, que ela é abstrata, ela é misturada, ela não é concreta como a vida que a gente tem aqui, a vida concreta acordada. Daí o ego, o que ele faz? Ele pega esse material que está lá no inconsciente, ele organiza ele todinho. Tá vendo? Aí eu fiz do lado a foto, assim, as cores separadas. Ele vai lá e organiza. E o que acontece quando ele manda para a consciência? Ele dá forma para isso. Por quê? Porque no mundo concreto a gente precisa compreender o que a gente vê. A gente precisa compreender, a gente precisa de forma, a gente precisa de ordem, né? Então, olha só, quando a gente está falando do mundo sutil, a gente está falando de coisas abstratas. A gente está falando da vida desperta, a gente está falando de coisas concretas. Até aí, tudo bem, né? E agora, gente, que é a história do sonho. Aonde que entra o sonho nessa história toda? Por que eu contei essa história aqui para vocês? Porque o sonho é um material lá do inconsciente que o ego não conseguiu processar.
E essa que é a grande sacada do sonho, essa que é a grande diferença do autoconhecimento através do sonho. Porque quando a gente trabalha com processos puramente mentais, reflexivos, a gente está trabalhando ali com a consciência, um pouco com o inconsciente pessoal, porque a gente trabalha com algumas vivências, com algumas memórias, mas quando a gente consegue trabalhar com sonho, a gente consegue acessar esse material que é mais profundo. E esse material, ele chega para a gente na linguagem do inconsciente, né? Aqui que eu mostrei para você, essa linguagem abstrata, né? Essa misturada, ele ele não vem organizado, né? Por isso que o sonho ele traz uma linguagem simbólica, né? Então o sonho ele te traz o que o ego não conseguiu processar, não conseguiu. É como se ele fosse lá e pegasse algumas cores, colocasse naquela tabelinha que eu mostrei para vocês e transformasse numa imagem. Mas tem cor que ele não consegue identificar, que ele não consegue separar. São conteúdos que ficam lá no inconsciente. E quando eles vêm à tona, é quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com esse autoconhecimento mais profundo, tá bom? Então, agora vamos fazer outro recorte e a gente vai falar um pouquinho o que é a análise de sonho. Como que a análise de sonho funciona? Né? A análise de sonho, ela é um processo científico ou ela é um processo, é arte, é um processo esotérico, né? Para vocês, como que vocês acham que funciona a análise de sonhos, né? A foto dela aqui, algumas pessoas conhecem, outras não, né? Ela é Marie-Louise von Franz, ela era assistente do Jung, né? E ela era também uma grande psicanalista, né? E ela é especialista em sonhos, em contos de fada, né? E ela dizia o seguinte, que, na verdade, a análise de sonhos, elas são as duas coisas. Porque você precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter conhecimento simbólico, mas você precisa ter empatia, você precisa ter habilidade, você precisa ter experiência, né? Você precisa ter conexão com esse universo abstrato. Você precisa conhecer os símbolos arquetípicos, ter familiaridade com os mitos, com as histórias, com os contos, né? E ela usava um termo que eu acho muito interessante, que ela falava assim, precisa ter um sentimento mediúnico, né? Quando ela fala isso, o que ela demonstra é que a gente precisa ir além do que a gente entende de concreto aqui, além daquela linguagem organizada do ego, né? E é por isso que quando a gente vai fazer uma leitura, uma análise do sonho de alguém, a gente precisa ter muita empatia. Não basta só o conhecimento teórico, né? Mas vamos lá. Então, como que a gente faz essas análises, né? Os sonhos, às vezes, eles são mais explícitos, eles são mais assim, tem muita gente aqui que já passou por experiência de sonho, sonhou, acordou e fez as conexões. Falou assim, não, isso aqui é isso aqui eu passei por isso durante o dia, e daí eu sonhei com aquilo, aquilo que apareceu é uma coisa que você faz uma conexão pessoal que te faz sentido, né? São sonhos que você faz uma análise através da associação pessoal, tá? Mas existem sonhos que a associação pessoal não resolve. Chega ali que você tem um ponto que você não consegue destrinchar esse sonho, esse sentido, né? E não que a gente consiga em todos, viu, gente? Porque isso eu acho assim que é impossível a gente conseguir destrinchar qualquer sonho. Tem sonhos que a gente não consegue, né? Porque a linguagem do inconsciente é uma coisa realmente muito primordial, né? Ela é muito rudimentar e a gente realmente a gente tem uma certa, é como se a gente estivesse muito infectado pela racionalidade, né? Muito afetado pela nossa vida concreta, né? Mas a gente consegue fazer muita coisa. E quando a gente fala dos sonhos que você não consegue fazer as conexões pessoais, daí entram outros elementos que são necessários para a gente conseguir tirar o nó do novelo, né? Então, primeiro, existe uma hierarquia no sentido de importância quando a gente fala de análise de sonho. O mais importante é a gente escutar o sonhador. É o mais importante de tudo. A gente entender o que o sonhador passa, entender o que quais são as conexões que ele faz. As conexões pessoais, elas sempre são importantes. São sempre mais importantes do que qualquer coisa que você vai falar.
A gente só precisa perceber, às vezes, é que na ânsia da gente conseguir uma resposta dos sonhos, muita gente faz o quê? Deixa o ego interferir e vai dando as respostas que quer ouvir, né? A gente faz isso meio sem querer. Mas, tirando essa questão, né, que a gente tem que estar alerta, o sonhador, ele sempre vai trazer muitos elementos importantes para uma análise do sonho, porque é esse material interno dele. As conexões pessoais são super importantes, mesmo quando tem imagem arquetípica. Mesmo quando a gente trabalha com imagem arquetípica, porque às vezes quando você traz uma imagem arquetípica à tona, e a pessoa compreende aquela imagem, é como se fosse assim, sabe, dissolvendo as dúvidas da pessoa, assim, ela vai clareando aquilo, né? Daí existem outros elementos no sonho, como os cenários, os outros elementos que vão aparecendo, que eles também são, a gente também usa através de associações pessoais, mas são associações que são mais coletivas. Porque quando a gente fala da associação lá em cima, a gente está falando de uma coisa muito... Gente, por favor, quem tiver com o microfone aberto, fechar um pouquinho, tá bom? Então, assim, quando a gente fala, tem alguns elementos, alguns símbolos que coletivamente as pessoas conseguem compreender, né? Se eu falar numa escola, todo mundo aqui vai associar o ensino ao processo de aprendizagem, não é verdade? Se eu falar, sei lá, mesmo algumas figuras arquetípicas mais populares, se eu falar um herói, todo mundo aqui vai entender o que é um herói, né? Então, essas associações, elas também, elas vêm em seguida. Agora, quando nada disso dá certo, quando você está ali tá travado, daí você vem com a estrutura do sonho, né? Eu até acredito que a estrutura do sonho, para quem está começando, ela é muito necessária, mais necessária do que o resto. Não porque eu acho que tem que usar primeiro, porque assim, a associação pessoal sempre vai ser priori, mas porque ela vai te dar ordem, ela vai te dar método, ela vai te dar uma direção. E essa direção vai ajudar você a fugir da armadilha do ego. Que é o quê? Qual que é a armadilha do ego? É você conseguir as respostas que você quer. É você ficar na superficialidade, né? Então, Marta, tudo bem, eu não tô, mas eu não tô, eu acho que está fechado, porque eu não estou ouvindo barulho aqui não, tá bom? Obrigada, viu? Bom, então vamos falar do método em si. Como que Jung trabalhava, como Marie-Louise von Franz trabalhava, né? Que é o processo junguiano. É você transformar o seu sonho numa narrativa, numa história. Quer dizer, essa história ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela tem um começo, ela tem uma introdução. Essa introdução ela é responsável pelo tema do sonho. E eu vou dar alguns exemplos em seguida para vocês verem como que funciona, tá? Então, essa introdução, ela traz o tema, ela traz, às vezes, ela até já traz um desafio, um conflito, né? Ela traz, assim, qual é a área da tua vida que está sendo afetada, tá? Então, a introdução, ela te situa, ela te dá um cenário do sonho, tá bom? Depois você tem o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele vem com simbolismos e com os movimentos internos. O que eu quero dizer com movimento interno? O sonho, gente, ele não é eu chamo de oráculo dos sonhos, mas não é um oráculo no sentido adivinhatório. Ele não é o sonho, ele não vem assim, ó, faz isso e sua vida se resolve, né? Ele vai mostrar o que está acontecendo dentro de você. Então, esses movimentos, essas forças energéticas, elas aparecem nos sonhos, né? Então, o desenvolvimento, ele vai trazendo isso. Os símbolos, eles vão trazendo contexto. É como se você tivesse um bolo, como se o tema do sonho fosse um bolo, e daí o desenvolvimento vai trazendo o recheio, vai trazendo a cobertura, vai molhando o bolinho ali, quer dizer, vai dando corpo para esse tema, né? Daí você tem o clímax, que é o auge do sonho, né? E eu falo assim que, por exemplo, no oráculo, né, com as alunas, quando a gente começa a trabalhar, começa a dividir nessas 4 etapas, né? As pessoas, às vezes, têm dúvida de como dividir. É natural, está começando, é natural, né? O único lugar que eu não posso meter o bedelho para ajudar uma pessoa a falar se é o auge ou não é no clímax. Por quê? Porque o clímax, ele é assim, só o sonhador é capaz de identificar o clímax,
Não existe, não tem como outra pessoa dizer, não, você está errado, o clímax não é esse. Porque o clímax do sonho, ele tem a ver com como você, com aquela intensidade de emoção que aquela imagem do sonho desperta em você, como aquela imagem, como você recebe aquela imagem, né? Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu sonhei que eu estava num balão, e era uma paisagem bem onírica, né? E quando eu olhava para baixo, assim, era muito alto, e nesse sonho, eu lembro, as cores eram muito vivas, e eu lembro de morder uma manga suculenta, assim, né? Esse sonho lindo era um pesadelo. A minha sensação no sonho era de pesadelo. E daí, se eu perguntasse para todo mundo aqui qual que era o clímax do sonho, provavelmente muita gente pensaria a altura, né? Porque eu estava muito no alto. Poderia pensar outras coisas. Mas o clímax do sonho, para mim, era a manga, era quando eu mordia a manga, porque eu sentia um medo profundo na hora de morder aquela fruta. Então, só eu sou capaz de entender isso, porque fui eu que senti. Então, o clímax, ele é o seu grande desafio, né? Então, você tem uma introdução que traz o tema, você tem um desenvolvimento que vai trazendo, contextualizando esse tema na sua vida, né? Onde que ele está, qual é a força que está atuando, qual o aspecto da vida que está afetando, né? Mas no clímax você tem o desafio. Esse desafio, então, depois a gente tem o desfecho, né? Que é a Lises, e o desfecho, ele às vezes traz um caminho que a gente fala que é solução, porque é um caminho de exploração. É um caminho que mostra, ou com clareza, o que te dá clareza do que está acontecendo, ou ele indica um movimento para onde está indo, né? Todo esse movimento que já apareceu no desenvolvimento, ele indica para onde está indo, tá? Tá dando para acompanhar? Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida ou eu posso continuar? Fala aí para mim, gente, se eu continuo ou se vocês querem tirar dúvida. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou fazer agora aqui na prática aqui, mostrar para vocês, então, alguns exemplos, por exemplo, de como a introdução do sonho, ela pode te situar, ela consegue já te dar um panorama geral do que... É como se fosse a linha guia do sonho, sabe? É como se você tivesse, assim, a estrutura do sonho, ela vai circundar essa ideia principal, tá bom? Então, vamos lá, para o primeiro exemplo. Podem ter vários clímax. Renata, quando o sonho é muito comprido, né? Eu tenho uns sonhos de várias páginas, né? Daí pode ter mais de um clímax, sim. Mas é que daí, quando o sonho é muito comprido e você tem mais de um clímax, o que está acontecendo? Você já está começando a elaborar mais, vão aparecendo mais elementos, a narrativa vai ficando mais elaborada mesmo, você vai ter uma visão mais ampliada daquilo que você está passando, né? Em relação ao tema do sonho, tá bom? Ai, obrigada, Tatiana, que bom que você está gostando, fico feliz, viu? Então, vamos lá. Eu vejo uma unidade de saúde mental. Estou com minha filha e ela será internada em uma clínica de reabilitação em uma cidade do interior. E há um custo para isso. Então, aqui, se vocês quiserem ir arriscando, vocês podem ir mandando no chat também, tá? Mas aqui, qual que é o lance? Vamos lá. Lembra que eu falei? A gente começa por onde? Por conexões pessoais, né? Por conexões simples, mesmo que sejam coletivas, conexões simples. Uma unidade de saúde mental, o que que é? É um cuidado da mente. Pronto, a gente já está falando de um espaço interno da mente, né? A sonhadora, ela está num espaço interno cuidando da sua saúde mental, tá? Oi, Cris, que legal que você está aqui. Feliz também. Então, daí ela está com a filha, e a filha vai ser internada numa clínica de reabilitação na cidade do interior. Então, olha só, gente, a filha aqui não é a filha. A filha aqui é uma projeção. Por quê? A gente está falando de um espaço interno da mente. A gente está falando de... Isso aqui, o sonho, o que que é? É uma revelação do seu inconsciente. O inconsciente vai te mostrar o que está acontecendo dentro da tua mente, não o que está acontecendo lá fora. Então, a filha é uma projeção. Então, é um aspecto da filha
né? Um aspecto dela que ela projeta na filha, certo? E ela vai ser internada numa clínica de reabilitação em uma cidade do interior. O que é a cidade do interior? É o profundo da mente, gente, é isso, ela está fazendo esse trabalho interno, né? E internada numa clínica significa que ela está cuidando disso, quer dizer, e há um custo para isso. O que é esse custo, gente? Esse custo são os recursos, tudo que a gente faz exige recurso, né? Então, os recursos mentais, emocionais, energéticos que ela vai aplicar para conseguir cuidar da saúde mental. Então, pronto, esse aqui é o tema do sonho, tá? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Agora eu vou para o outro exemplo. E como distinguir se esse sonho é um sonho comum, ou lembrança de vidas passadas, ou até um desdobramento astral? Cristina, não é a minha linha, tá bom? Eu não trabalho com vida passada, nem com projeção astral, então eu não posso nem dar minha opinião, porque, para mim, o trabalho que eu faço com um sonho é esse trabalho de conhecimento da própria mente. Não que não existam sonhos mais espirituais. Eu sinto, existem alguns sonhos que são mais espirituais, e normalmente eles estão ligados ao quê? Ao self. Lembra que eu falei da totalidade da mente, né? Caminho da superação. Mas, então, assim, não é a minha linha, tá? Não tô falando que é certo ou errado, só não é a linha que eu sigo. Seria uma criança interior que ela pré-julga estar internando, sendo ela mesma? Deixa eu aumentar isso aqui, senão eu vou perder o... Deixa eu ver, Aguinaldo. Poderia ser, olha por que é importante a gente conversar com o sonhador. Poderia ser uma criança interior, sim, mas existe um contexto da vida da pessoa, a pessoa passa por esse drama na vida dela. Então, a conexão pessoal dela vem antes de qualquer outro desdobramento. Entendeu? Poderia ser também um aspecto infantilizado dela, mas como existe essa conexão pessoal, existe um histórico da família dela, então a gente entende que esse sonho está falando da vivência dela, né? Está falando do que está acontecendo na vida dela, entendeu? Acredito que meu inconsciente me revelou minha ancestralidade indígena, através do sonho, através do inconsciente coletivo. Então, Sheila, assim, as personalidades arquetípicas, como uma personalidade indígena, por exemplo, se apresentam no sonho. A abordagem que pode ser diferente. Uma pessoa pode enxergar isso como uma vida passada, a outra pessoa pode enxergar como um aspecto da mente dela, né? Dessa mente que é mais ligada ao coletivo, né? Do inconsciente coletivo, tá bom? Mas é isso, assim, a gente tem... E esses sonhos são muito impactantes, né? Esses sonhos que a gente encontra, essas entidades, assim, são muito impactantes, tá bom? Daí vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Estou em uma casa que fica numa esquina. Ela é muito clara e, às vezes, parece ser aberta para a rua. Então, gente, olha, de novo, eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês que a gente desmembra isso através de conexões simples, conexões diretas, conexões que a gente consegue alcançar. Tá bom? Sem conhecimento prévio de símbolo, tá? Então, uma casa é uma estrutura, né? Então, a casa é estrutura de vida, certo? Fica onde? Numa esquina. Gente, uma esquina o que é? Uma esquina é quando você chega numa bifurcação, é quando você chega, você tem que escolher um caminho. Uma esquina é sempre uma encruzilhada, quase assim, né? A esquina é isso, ela indica que você vai fazer escolhas, né? Ela está muito clara. Quando a gente fala... Vamos lá, gente. Se eu entrar no quarto escuro, eu não vejo nada. Se eu entrar no quarto claro, eu vejo tudo. Não é assim que acontece? Então, quando a gente fala de luz, quando a gente fala de claridade, a gente está falando de descobertas, de elementos que estão vindo para a consciência. A gente até usa o termo a luz da consciência, não usa? Então, a gente está falando de coisas que estão no nível da consciência, tá bom? Então, aqui, e ela parece estar aberta para a rua. Esse parece estar aberta para a rua, para mim, pode trazer duas possibilidades. Uma possibilidade é que ela está vulnerável, quer dizer, ela está sem a proteção da casa que se fecha e que ela se cuida, que ela pode estar vulnerável, como pode estar falando de uma estrutura de vida relacionada
ao ambiente externo, como que ela está se relacionando com o ambiente externo. Então, o início a introdução desse sonho, ele traz essa temática de alguém que está fazendo escolhas em relação à estrutura de vida dela, escolhas conscientes, né? E daí o sonho, quando a gente começar a ler os outros, e depois eu vou fazer um inteiro para vocês acompanharem, mas quando você começa a unir todos os elementos, você começa a entender que essa linha guia, ela vai direcionar para onde que a tua análise vai, tá bom? Deixa eu ver aqui, para eu não perder Assim que encontrei o Cariri Choco, foi grande a conexão espiritual, parecia que o conhecia há muito tempo e nunca tinha visto ele. A Sheila está falando, né? Mas é isso, é sonho espiritual, é sonho onde você vai para na minha percepção, onde você acessa um local muito profundo do inconsciente, sabe? Essa casa seria propriamente... Isso, Aguinaldo. Aguinaldo já mandou ver tudo aqui, ó. Essa casa seria propriamente a esquina, a escolha entre cruz e espada. Precisa de luz sair dessa situação. Você está no caminho certo. É por esse caminho mesmo, Aguinaldo. Quando não conseguimos criar as conexões pessoais nos sonhos, com pessoas e lugares desconhecidos, segue a linha de arquétipos, dos símbolos arquetípicos? Exatamente. É por aí, tá? Então, assim, a gente vai primeiro no que é simples, não complica. A gente vai na conexão pessoal, a gente vai nas conexões coletivas. E daí, quando você não tem alguma coisa, daí você tem que se aprofundar, né? Então, assim, pô, se eu não tenho nenhuma conexão com isso, da onde que veio essa imagem, né? A minha filha, uma vez, ela teve um sonho e ela acordou para mim, contou o sonho todo e assim, eu fiquei olhando para ela, ficou olhando para mim, a gente não estava conseguindo tirar nenhuma conexão, né? E daí, no final, fui pesquisar o elemento e o mito inteirinho estava descrito ali. É uma coisa muito impressionante como o inconsciente coletivo, ele realmente traz esses elementos que a gente não tem nem perto da consciência, né? Bom, então vamos lá. Então agora eu vou fazer um completo para vocês verem como funciona, tá bom? Então, olha esse sonho aqui. Eu peguei um sonho bem curtinho, né, gente? Porque senão a gente não consegue completar nesse encontro. Estava no quarto da casa onde vivi na infância. E quem quiser ir arriscando aí, pode mandar ver que depois a gente vai conversando. Estava no quarto da casa onde vivi na infância. Um golfinho atravessa a janela e fica nadando no ar, bem no meio do meu quarto. Do lado direito, o quarto não tinha porta, mas era a entrada para uma caverna. Em frente ao espelho da penteadeira, as flores no vaso começaram a se soltar do caule e cair. Eu fiquei triste e comecei a chorar. Olhei para as minhas mãos e vi uma régua. Sim, é um sonho que, a princípio, dá um nó na cabeça, né? Assim, tipo, ele tá muito longe das conexões pessoais, né? Inclusive da própria sonhadora, que falou para mim, quando eu perguntei assim, por exemplo, você faz alguma conexão com o golfinho? Né? Você tem alguma memória relacionada ao golfinho? O golfinho, para você, tem uma representação importante, porque a gente, todo mundo aqui, a gente cria as nossas próprias mitologias durante a vida. Todos nós temos nossas próprias simbologias, né? Então, assim, é um passeio que a gente fez, que uma imagem, que quando você olha uma margarida, você lembra daquele passeio, sei lá, deu branco agora, um arco-íris, que você olha e fala assim, puxa, na minha infância, daí você liga com a sua infância, que você passou por uma situação, que você viu um arco-íris, você vai fazendo essas conexões, e você vai criando as suas próprias simbologias. Então, quando você faz conexão pessoal, você usa essas simbologias também, essas simbologias pessoais, não só as conexões mais simples do dia a dia, tá? Mas daí, quando a gente está passando por uma investigação mais profunda, quer dizer, quando a gente começa a pensar assim, bom, não tem nenhuma conexão, que foi o caso desse sonho aqui, não tem nenhuma conexão, então a gente vai ter que usar o método, né? Porque esse método da gente dividir introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, gente, depois de um tempo também, isso fica tão automático, por exemplo, já está tão automático na minha cabeça que eu já não sei nem quando que eu uso e que eu não uso, porque eu já faço isso automaticamente, né? Mas acontece que existe também a gente usar
Sérgio, acho que posso acompanhar essa palestra porque não sei nada a respeito. Pode, Maria Cristina. Pode, Cris. Pode acompanhar, sim, tá bom? Não tem problema, não. Tem muita gente que não conhece, né? Bom, então é o seguinte, quando você vai falar, quando você... Me perdi aqui um pouquinho. Então, assim, eu faço automático. Eu já estou lá, eu já tenho isso na minha cabeça, eu já identifico o que é desenvolvimento, já identifico o tema, não sei o quê. Ok. Agora, às vezes, para quem está começando, que ainda não tem isso na cabeça, você vai pegar um sonho simples e você vai conseguir desenrolar ele na tua cabeça com as conexões pessoais sem chegar nesse ponto. Você usa esse ponto que é para organizar as informações, tá? Então, você organiza essa informação, o que é começo, o que é meio, o que é fim, certo? Então, você pega um sonho como esse, que não tem pé nem cabeça, você fala, eu vou me organizar aqui. E daí, olha como a coisa começa a destrinchar, gente, acompanha. A introdução. Claro. Estava no quarto da casa onde vivi na infância. Bom, a gente já sabe que casa é o quê? É uma estrutura. Dentro da nossa estrutura de vida, da nossa casa aqui, existem muitos compartimentos, não existem? O quarto é um compartimento relacionado a quê? A intimidade. Não é verdade? O quarto é onde você fica mais vulnerável. Quando você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo no mundo externo. O quarto é onde você... quando a pessoa tem um relacionamento, é onde ela tem intimidade também. Então, a gente está falando de um espaço psíquico relacionado a isso. Daí ela fala, onde vivi na infância? Isso pode trazer duas coisas. Pode trazer a intimidade da criança interior, como o Aguinaldo falou na outra, pode trazer algum acontecimento da infância que é relacionado com a intimidade, como pode trazer o quê? Um aspecto infantil e imaturo dessa intimidade. Então, você tem ali as possibilidades. Gente, símbolo é uma coisa viva, símbolo é uma coisa que a gente não pode encerrar num... por isso que dicionário de símbolo é complicado. Falar assim, dente é pai que vai morrer, dente caído é pai que vai morrer. Não dá, não funciona desse jeito. Você pega, então, um simbolismo desse, você tem as alternativas, as possibilidades, são caminhos de exploração, e você separa esses caminhos de exploração ali, porque você vai, depois, enquanto você vai destrinchando os outros símbolos, você vai montando isso, você vai vendo o que faz mais sentido. Então, agora eu já sei que eu estou falando de intimidade e com alguma coisa relacionada ao universo infantil, certo? Então, eu vou para o desenvolvimento do sonho. Um golfinho... Então, assim, como que eu sei aonde começa um e acaba o outro? Porque a introdução, ela dá um cenário. O desenvolvimento, ele vem com ação, ele vem com alguma coisa acontecendo, né? Então, eu tenho um golfinho que atravessa a janela e fica nadando no ar. Essa pessoa não fazia nenhuma conexão com o golfinho. Então, eu fui fazer o quê? A pesquisa da imagem arquetípica do golfinho. Daí, vem mais um leque de possibilidades. Porque o golfinho, ele representa Poseidon, ele representa Apolo, ele representa Dionísio, representa Afrodite. Quatro figuras mitológicas relacionadas a arquétipos. Essas 4 figuras mitológicas, elas contêm mitos com um golfinho. Mas daí você começa a aprofundar essa pesquisa. Puxa vida, mas é verdade, mas quase todas têm alguma coisa relacionada à direção. Porque, né, além da direção, está relacionada também à sexualidade. Opa, a gente está falando do quarto, o espaço psíquico da intimidade. E agora eu trago um golfinho que o significado pode ser sexualidade. Entendeu? Daí você começa a juntar as peças, né? E fica nadando no ar. Elemento ar, gente, a gente está falando de ideia, da cabeça, está falando de sonho, está falando... O ar, ele pode ser a racionalidade, como pode ser a fantasia também, né? Mas como está falando que ela vivia num espaço da infância, então pode ser que esse ar seja fantasia, seja coisa que não é concreta, entendeu? É assim que a gente vai juntando os elementos. Daí, bem no meio do quarto, está reafirmando aqui esse espaço psíquico da intimidade. Daí, do lado direito, gente, lado esquerdo do cérebro, é o lado o quê? Da matemática. O lado direito é o lado da intuição, da criatividade, não é? Então, ó, do lado direito, quer dizer, reafirmando também essa coisa que é muito não tão concreta,
O que ela enxerga? Não tem uma porta, ela enxerga uma caverna. A caverna é outra figura arquetípica, relacionada ao útero da mulher. A gente está falando do sagrado feminino. E, opa, a gente está falando de intimidade, agora a gente está falando de sagrado feminino. Olha como a gente começa a juntar os elementos e começa a perceber o quanto que o inconsciente está trazendo para essa sonhadora um tema que ela precisa voltar a atenção para esse tema, né? Daí ela tem o clímax. Qual que é o clímax? Ela está em frente a um espelho da penteadeira e as flores no vaso começam a soltar do caule e cair. Gente, o espelho é onde você se vê, né? A penteadeira, você vai pentear o quê? O cabelo. O cabelo é o quê? Material que sai da cabeça. A gente está reafirmando o elemento ar das ideias. E daí as flores no vaso, elas começam a cair. Ela está falando de flores que estão morrendo. Gente, as flores, elas são um símbolo relacionado a ciclos. Porque uma flor, ela não fica viva o ano todo. Né? Uma planta, ela tem um ciclo até ela florescer. Ela tem um mês do ano lá que ela vai florescer. Não é assim que funciona? Então, a gente está falando de ciclo. A gente está falando de sexualidade. Pode ser que essa pessoa, ou ela está de repente descobrindo a sexualidade, pode ser que ela esteja, por exemplo, começando um relacionamento, né? Então, assim, quando fala que a flor está morrendo, a gente está falando de um ciclo que está se encerrando. Então, a gente está falando da infância ali, de um aspecto imaturo dessa sonhadora, mas depois tem um elemento que mostra a morte desse ciclo. Então, provavelmente, é um momento de transição dessa maturidade em relação a esse aspecto da vida dela, entendeu? Ela fica triste e começa a chorar, quer dizer, ela sente, ela está no meio desse processo. O chorar, a operação da água nos sonhos tem a ver com você lidar com as suas emoções, de você conseguir... Eu sempre comparo assim, com a pedrinha de açúcar no copinho da água. Você pega uma pedrinha de açúcar e coloca na água, ela se dissolve, né? A água no sonho traz esse elemento de você desatar os nós, né? E o desfecho, gente, olha só, olhei para minha mão e vi uma régua. E a régua, o que que é? A régua é uma coisa que você mede, certo? A gente mede crescimento. Então, para mim, a minha análise, que eu não digo que é uma análise fechada, que é perfeita e que se encerra por aí, o caminho de exploração que eu indiquei para essa pessoa é a exploração desse espaço psíquico dela, que está relacionado à intimidade, né? De algum ciclo que está acabando, né? E que ela tem que olhar para isso. Fez sentido para vocês? A Flávia está falando que flor também pode ser pureza. Porque quando a gente fala, né, de ciclo, principalmente assim, se for, vamos supor, se fosse a sonhadora fosse uma menina começando, passando pela primeira menstruação, poderia ser um sentido assim, né? Ai, que bom, vai ficar disponibilizado, Fabiola, vai sim, né? Nossa, viajei. Para mim, era uma pessoa que em algum momento bloqueou a criatividade e a expressão. Será que foi retirado à força? Então, a gente, daí, olha só, essas perguntas todas depois é assim, você traz esses elementos à tona, você conversa com o sonhador, e esse sonhador vai elaborar essas coisas, e a gente, daí já é um processo terapêutico, gente. A minha função aqui não é o processo terapêutico. A minha função aqui é trazer as coisas à tona, trazer clareza, né? Por isso que eu falo, quem faz terapia e aprende isso, gente, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Porque ela junta essas duas ferramentas, entendeu? Então, eu trouxe esses exemplos para vocês hoje e eu quero agora fazer uma oferta especial do meu trabalho aqui, né, do Oráculo dos Sonhos, que é essa minha mentoria, e depois, no final, quem quiser para ficar na roda de conversa aqui, para a gente se aprofundar aqui nesses elementos, a gente pode ficar, tá bom? Bom, gente, então essa oferta do Oráculo dos Sonhos é o que é? Antes de mais nada, o que é o Oráculo dos Sonhos, né? Ele é uma mentoria em grupo, mas o acompanhamento individual. O que isso significa? Que no grupo, eu atendo o grupo de 15 em 15 dias, onde a gente trabalha a habilidade de juntar essas peças, porque vocês já perceberam como que é.
Você tem um sonho que te traz um monte de informação, você pega aquela informação, você organiza essa informação, e quando você organiza essa informação, você tem mais informação ainda, e você precisa juntar essas peças, né? Então, essa habilidade de juntar essas peças, de fazer essa leitura, é o que a gente treina durante as mentorias que a gente se encontra quinzenalmente, tá bom? E o acompanhamento individual é isso, gente. Todas as dúvidas respondidas, absolutamente todas as dúvidas respondidas. Tem uma dúvida, manda para mim e eu vou responder, tá? Existe uma organização para isso, como eu faço isso, eu explico lá, mas eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Para quem que é, gente? Para quem que é a mentoria? A mentoria é para quem, como eu disse, alguém que faz terapia e que quer juntar, né, mais esforços nesse processo de autoconhecimento, para quem quer sair um pouquinho de um processo que é muito mental, que é muito reflexivo, e buscar um processo mais intuitivo. É para quem é terapeuta e que trabalha com outras, ajudando outras pessoas, para quem trabalha com pessoas ajudando com autoconhecimento, né? É para quem é fascinado pelo universo simbólico, pelo mistério da mente, né? E que gosta de desvendar isso. Para quem gosta de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é quase um estilo de vida, né? A gente sente essa necessidade, né? De ir se aprofundando, né? E ir descobrindo mais, né? E existe uma trilha de aprendizado nessa mentoria. Como que funciona essa trilha? A gente se conectar mais com esse universo sutil, porque quanto mais a gente está ligado ao mundo concreto, mais dificuldade a gente tem de desenvolver aquelas habilidades lá que a Marie-Louise falou, né? Da empatia, habilidade, né? de você se colocar realmente no lugar do sonhador, de você deixar fluir a tua intuição, sem deixar o teu ego ir lá e falar assim, não, vou dar essa resposta porque eu acho que é isso, porque eu estudei que a criança que faz isso acontece daquele jeito. Não, é a gente respeitar a história daquela pessoa e deixar que que seja uma resposta mais fluida, né? Daí tem essa parte do registro, como lembrar mais de sonho, como registrar as informações e como fazer práticas para desenvolver mais a intuição, e a análise e a interpretação em si, que é essa união de todas as peças, né? Então, eu falo que o conhecimento não é tudo, porque, como eu já mostrei aqui para vocês, não basta você saber que tem que dividir em 4 partes, não basta você saber todos os símbolos, que é impossível, né? Todos a simbologia de tudo, né? Conhecer todos os arquétipos, não basta só isso. Se isso bastasse, a gente punha lá um dicionário, estava tudo resolvido, né? Então, assim, a gente precisa desse método, a gente precisa desenvolver isso de uma forma que quando eu coloco isso de uma forma sistêmica, eu facilito esse processo de aprendizagem, né? E daí, então, tem método e o acompanhamento e orientação é a cereja do bolo, né, gente? Porque com acompanhamento e orientação é pegar atalho, né? Então, você ter o acompanhamento de uma pessoa que já passou por aquilo e que sabe o caminho, que sabe responder todas as suas dúvidas, né? Então, assim, até trouxe aqui alguns depoimentos das minhas alunas, né, que a Moniquinha falou assim, né, as considerações que você me enviou sobre o meu sonho foram tipo tecla SAP do inconsciente. Interessante como quando se decodifica os símbolos, tudo fica mais claro. E a partir dessas considerações, eu fui fazendo conexões que aparentemente não faziam sentido e me mostrou uma mensagem importante. Porque eu acho que essa é a grande questão, gente. Essa é a grande questão do sonho. A Marie-Louise von Franz, ela falava também o seguinte, o sonho nunca vai te trazer o que você quer ouvir, porque senão estava na consciência. Se está no inconsciente, no inconsciente a gente tem desejo reprimido e a gente tem potencial adormecido, né? Que não foi desenvolvido. Então, se não estava na consciência, certo? Então, quando a gente trabalha os sonhos, você começa a encontrar importância em coisas que você não tinha encontrado antes. E daí são insights que vão aparecendo, são caminhos que você não tinha explorado antes, né? E isso é muito rico, né? Por isso que eu falo que acelera muito o processo de autoconhecimento, tá? Depois a Ana falou assim para mim, né? Quando você começou a me ajudar a ler os símbolos que apareciam fora das interpretações generalistas, porque, gente, quando a gente fala de dicionário de símbolo, eu uso dicionário de símbolo também, tem dicionário. Nossa, é livro de mitologia, é mitologia comparada, é dicionário de símbolo, você tem que pesquisar.
mas não dá para ser generalista. A gente tem que saber qual é a fonte, a gente tem que trabalhar com a fonte da mitologia comparada, porque a mitologia comparada, ela estuda o que realmente é um símbolo coletivo, não é uma coisa que veio da minha cabeça, né? Então, a gente precisa ter esse embasamento, né? E ela fala que depois disso as mensagens começaram a ficar mais claras, porque quando ela usava as interpretações mais generalistas, ficava mais difícil ela encaixar, né, todas as informações. E o que você vai aprender, então, nessa mentoria? Você vai... As práticas oníricas, que é aquilo que eu te falei, de você fazer práticas que estão mais ligadas à intuição, esses métodos, assim, ó, passo a passo, para você, como que você organiza a informação? O que você faz com essa informação aqui? Quais são as perguntas que você vai fazer? Quer dizer, um método em si, né? E tem os fundamentos, que é a base desse método, né? Como que esse método se criou, né? Você tem que entender, que se você não entender isso, você não tem como depois juntar as peças. Os habitantes da mente são essas energias psíquicas, esses núcleos energéticos que eu falei para vocês, todos, assim, lá, o ego, a persona, o ânimo, os arquétipos, os complexos. Todas essas funções, esses complexos não, esses núcleos energéticos, eles têm uma função. Cada um deles tem uma função. A gente precisa compreender essa função. E precisa compreender como que eles vêm, entre aspas, fantasiados no sonho, né? Porque no sonho eles aparecem. Então, você vê um cara que você nunca viu na vida no teu sonho, o comportamento dele, a forma como ele aparece, o contexto do sonho, vai indicar de que força que você está falando, de que núcleo energético. Então, quando você indica isso, primeiro, você já entende qual o nível de consciência que você tem em relação àquele tema, né? Você consegue compreender qual força que está movimentando dentro de você e como que você forma o equilíbrio disso, né? Daí tem as fases alquímicas, que também trazem a alquimia. A gente, para Jung, era um tema muito importante, muito forte, e a gente também traz aqui para esse curso, porque as fases alquímicas, elas indicam o nível de consciência que você tem em relação àquele tema, né? Então, e é fascinante, gente. Eu tenho certeza que tanto que eu deixo por último, assim, porque para mim é a cereja do bolo do curso. E o GPS dos símbolos, porque os símbolos também são importantes, a gente também precisa saber os símbolos, né? Então, a gente trabalha aqui principalmente com os símbolos que vão identificar qual área da vida que aquele sonho, em qual área da vida o tema que aparece no sonho está afetando, né? Para a gente poder fazer alguma coisa com isso, porque senão conhecimento sem aplicação não adianta, né? Então, funciona com orientação, com conhecimento acessível. As sessões de mentoria são 4 sessões que acontecem de 15 em 15 dias e 8 semanas de acompanhamento individual. Durante 8 semanas, gente, 2 meses, vocês podem me mandar todas as dúvidas e eu respondo todas as dúvidas pessoalmente, tá bom? O curso base completo com as aulas gravadas e o acesso é por 1 ano, o acesso a esse curso. O acompanhamento são 8 semanas, mas o curso você tem acesso por 1 ano. E um pacote de bônus, que a gente sempre traz um presentinho, que é o acervo de sonhos analisados, e isso eu entrego mais no final do curso, porque para não atrapalhar tanto para a pessoa desenvolver mais a intuição, senão ela começa só a ficar procurando referência e atrapalha. Depois a egrégora de sonhadores, que é um grupo do WhatsApp, que na verdade não é um grupo de conversa, é um grupo de estudo, tá? O workshop Universo dos Sonhos, que é uma introdução ao tema, onde eu trago os personagens da mitologia grega e comparo eles com a estrutura dos sonhos, né? Bem legal. Bom, gente, o investimento, então, é R$ 980, tá bom? Eu estou vendendo por 540 agora. Eu ainda estou no começo das turmas, então eu quero mais é que encha mesmo, então eu estou segurando, até também pela realidade, né, do país, então a gente está tentando fazer um preço que seja bem acessível para todo mundo. Dá para pagar em 12 de 54, tá bom? Então, vou fazer um resumo muito rápido. Curso base, com 5 módulos, práticas oníricas, fundamentos, habitantes da mente, fases alquímicas, GPS dos símbolos. Mentoria e acompanhamento individual, método, acompanhamento, orientação. 3 bônus, gente, acervo de sonhos, egrégora de sonhadores, workshop Universo dos Sonhos. E tem um bônus extra, gente, que é muito, muito legal, que é o arquivo digital das cartas oníricas, que são cartas, são fichas de estudo.
Então, quando você consegue trabalhar com isso, porque como são muitas informações, na hora que você começa a fazer uma análise, você consegue acessar essas fichas e simplificar essa pesquisa, tá? E é isso. Então, é tudo isso por 900, não por 980, por 540 ou 12 de 54. Tá bom, gente? Então, agora estou aberta a dúvidas, a conversa, tanto sobre a mentoria e o curso, quanto sobre os sonhos e o conteúdo da aula, tá bom? A Cris está falando o seguinte: Sérgio, eu lembro de manhã, logo depois esqueço e sofro muito nos sonhos, sempre algo que não consigo resolver. Então, a gente fala assim que a limpeza do sono, né? Assim, é isso da gente, é muito ligado à vida concreta, né? Então, a gente precisa trabalhar com exercícios intuitivos, a prática de anotar. Se você anotar uma semana, você começa a lembrar mais. Eu te garanto isso, assim, com muita certeza. Você vai, mas eu só lembro que passou uma borboleta voando. Vai lá e anota. Vai lá e anota. E assim, você começa a fazer isso, o inconsciente ele responde muito rápido. É como se você falasse assim: olha, eu quero conversar com você, deixa. Ele fala: opa, vem cá, puxa a cadeira, senta e conversa, entendeu? Então é só começar, tá bom? Quem mais, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, nenhuma dúvida? Tudo resolvido? Então, tá bom, minha gente. O curso é online, Hilda, em plataforma, a plataforma é a Nutror, tá bom? Eu vou passar, deixa eu pegar aqui, espera só um pouquinho, gente. Ai, gente, tá calor, não tá? A gente começa, eu sinto calor quando eu começo a falar. Pronto, ó, tô passando aqui no chat o link, tá bom? E vou passar lá nos grupos também para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem analisar. E, gente, você está com alguma dúvida? Ai, Sérgio, eu não sei se é para mim, eu não sei se eu tenho que fazer, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente. Manda uma mensagem que eu te respondo lá no WhatsApp, tá bom? A gente conversa, vê se é teu caso. Você não está no grupo? Aonde você está? Como que você chegou aqui, Hilda? Me fala. Ah, você recebeu por e-mail? Vou mandar por e-mail também, tá bom? Mas você pode me chamar ali também, no e-mail também eu tenho o meu contato, você pode me chamar e daí a gente conversa para você, para facilitar. Tá bom, gente? Então é isso, se ninguém tem dúvida, eu queria agradecer muito, queria saber se vocês gostaram, conta aí para mim, que vocês aprenderam alguma coisa, foi legal, não foi? Vocês estão muito quietinhos aqui. Tá bom, gente? Mas é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Amanhã a gravação está no ar, quem quiser, eu sei que é bastante informação, né? Quem quiser assistir de novo, dar uma olhada no conteúdo, quem quiser tirar dúvida pode me chamar. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, gente. Tchau.